Bem, no último estudo que nós gravamos da carta aos Romanos, a gente estudamos do capítulo 3, versículo 1 ao versículo 20, e o versículo 20 disse que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, normalmente se ensina que não existe nenhum justo debaixo do sol. E realmente nós concordamos, né? É uma afirmação que é veraz, que está na Escritura. Porém, nós precisamos saber em que contexto a Bíblia fala que não há um justo debaixo do sol. Ou seja, por quê? Porque aqueles que são justos, né? Ou seja, são aqueles que desejam seguir os mandamentos, são aqueles que desejam seguir os ensinamentos do Eterno. Por exemplo, no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 5 e versículo 6, diz o seguinte: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Okay? Isso também se encontra referência em pessoas assim justas, nesse tipo aqui, em Mateus capítulo 13, em Abacuque capítulo 1, em Oséias capítulo 14, versículo 9, Ezequiel capítulo 33, enfim. Então, aqui está dizendo que não são os que buscam, ou seja, que eles não, aqui disse que eles buscavam o Eterno, né? Eles eram considerados justos porque eles estavam guardando os preceitos do Criador. Então, aqueles que não buscam o Eterno, ok? Aquele que usa, por exemplo, a sua boca para falar mentira, para falar enganos, para maldizer, para amaldiçoar as pessoas, para falarem coisas negativas, então essas pessoas vão estar seguindo um caminho de injustiça. Ou seja, que não conhece o caminho verdadeiramente da paz, não tem o temor do Eterno, e essas pessoas são pessoas injustas. Então, o que a gente viu aqui é que há pessoas justas, e um sinônimo de justo, já que a palavra justiça em grego, e eu sempre gosto de enfatizar muito isso nos estudos que eu tenho gravado, que o texto original da Bíblia, se o Novo Testamento for escrito em grego, então nós temos que também entender um pouco das palavras em grego para saber o que significa, porque a palavra justo ou justiça em grego, ela está relacionada com um verbo que tem a ver com você observar as leis divinas. Então, por isso que aqui no livro de Lucas capítulo 1, versículo 6, disse que ambos, tanto Zacarias como Isabel, sua mulher, eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Eterno. Então são essas pessoas, ok, que são justos, ou seja, aquelas que guardam os mandamentos do Eterno. Aquelas que não guardam os mandamentos do Eterno são pessoas consideradas injustas. Então elas vão estar debaixo da obra da lei, ou debaixo da lei, de acordo com o apóstolo Paulo aqui em Romanos. Essas pessoas serão responsáveis perante o Eterno, e a boca dessas pessoas não terá nenhuma defesa no dia do julgamento. Então aqui é onde nós temos que tomar uma atenção um pouco maior. Por quê? Porque a partir do versículo 21, que é de onde começa o nosso estudo de hoje, né, ao capítulo 8, incluso de Romanos, ok? E no capítulo 6 de Romanos, por exemplo, é onde está toda a substância, né, todo o foco central da doutrina do apóstolo Paulo, ou da doutrina mais importante que o apóstolo Paulo tinha. Então, se a gente conseguirmos entender o apóstolo Paulo, a partir daqui do capítulo 3, versículo 21 em diante, nós não vamos ter nenhum problema em entender as palavras mais difíceis do apóstolo Paulo no decorrer da carta aos Romanos, principalmente na carta aos Gálatas, que é uma carta muito polêmica, causa muita reviravolta na cabeça das pessoas que não estão assim familiarizadas com conceitos bíblicos, né, gregos ou hebraico, né, como obras da lei, debaixo da maldição, e realmente vão achar que o apóstolo Paulo está indo contra a lei de Moisés. Então, se a gente consegue entender aqui esse capítulo 3 de Romanos, versículo 21 a 31, vai ser muito mais fácil a gente entender toda a aparente contradição do apóstolo Paulo. Então, no verso 21 de Romanos
Romanos capítulo 3, disse o seguinte, disse, mas agora se manifestou sem lei, ou seja, que agora se manifestou sem o sistema estabelecido pelos homens, que era a Torá oral. Porque é interessante que também no livro de Gálatas disse que quando o Messias nasceu, ele nasceu debaixo da lei, ou seja, aqui debaixo da lei. Pois por quê? Porque no tempo em que o Messias nasceu, quem estava imperando já não era mais a lei de Moisés, e sim as interpretações rabínicas, a interpretação oral dos mandamentos era o que estava sendo interpretado ou sendo ensinado, e muitas pessoas já não sabiam qual era o caminho. Então por isso que muitas pessoas estavam assim um pouco distanciadas da fé judia, da fé hebraica, por conta justamente desse sistema. Então Paulo fala, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então, como a gente falava aqui antes da gravação, não parece uma contradição do apóstolo Paulo aqui esse versículo? Porque Paulo fala que se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, porém tendo a lei, ou tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então, realmente, quem não conhece Paulo, ou quem não conhece a Bíblia, por assim dizer, ser bem claro, ou pelo menos não conhece um pouco da Escritura, por exemplo, realmente, crer no Novo Testamento é crer na mitologia, porque que contradição é essa aqui? Primeiramente, se manifesta não tendo a lei não faz parte da justiça. Agora é interessante que a palavra justiça está conectada com a palavra lei. Aqui Paulo fala que se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então, será que Paulo está falando asneira? Será que Paulo está aqui perdeu o senso comum? Por quê? Porque Paulo está dizendo que se manifestou agora a justiça sem a lei, porém diz que essa justiça que manifestou tem o testemunho da lei e dos profetas. Então realmente não faz sentido o que o apóstolo Paulo fala aqui, a menos que nós consigamos entender que o apóstolo Paulo esteja fazendo referência às duas leis, ok? Tradições dessas interpretações rabínicas. Então Paulo está dizendo o quê? Que agora se manifestou sem a lei dos homens a justiça de Deus. Por quê? Porque antes da vinda do Messias, o que estava sendo manifestado entre Israel era justamente a lei ou a interpretação dos rabinos. Eles é que diziam o que você faria e o que você não faria, o que você vestia, o que você não vestia, o que você podia fazer no sábado, o que você não podia. Então chega Yeshua e diz o quê? Ouviste o que foi dito, porém eu vos digo. Ele não estava dizendo assim, ó, ouviste o que Moisés falou e agora eu vou dizer outra coisa. Não, ouviste o que foi dito pelos antigos ou o que está sendo ensinado, eu vou trazer a interpretação correta, né, da lei. Por quê? Porque o Messias é a justiça divina. Então, Paulo aqui está falando o quê? Que essa manifestação da justiça se manifestou sem a lei dos homens, ok? Essa justiça de Deus. Porém, qual foi o testemunho que Yeshua deu? Pois da lei e dos profetas. E Yeshua não deu testemunho da lei oral ou de rabino fulano. Em algumas passagens do Novo Testamento, Yeshua até se foca em alguma interpretação rabínica. Por exemplo, ele tende, por exemplo, a respeitar a interpretação de um rabino chamado Shammai com respeito ao divórcio. Não que Shammai estivesse inventando algo, simplesmente Shammai tinha uma interpretação acerca do divórcio pelo que disse a Torá, somente por causa de adultério ou por causa de apostasia, já que Hillel dizia que não, que se você colocou um pouco de sal no arroz e o marido não gostou, carta de divórcio. Então Yeshua ele pendeu para o lado da interpretação de Hillel, de Shammai, porque Shammai estava de acordo com a Torá. Então não há nenhum problema a gente querer se apoiar numa interpretação rabínica ou de um pastor, seja lá de quem for, desde quando essa interpretação, essa colocação esteja de acordo com a Escritura. Inclusive a própria jumenta de Balaão, o que ela falou estava de acordo com a Escritura. Então se a jumenta falasse hoje o que ela falou para Balaão, a gente tinha que acreditar porque está de acordo com a palavra. Então no versículo 22, Paulo fala: isto é, a justiça de Deus pela fé no Messias e Yeshua para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ok? E pergunta, o que nós vimos no primeiro estudo, o tema da fé, o que significa a palavra emuná,
significa fidelidade, porém fidelidade ao quê? Alunos, estudantes. Fidelidade ao que a palavra Amunah significa? Exatamente, fidelidade ao que está escrito, né? A palavra leamim, quando tem, inclusive tem aquela música que fala Anima-mi Bemuna Shelema, acho que é mais ou menos assim, me perdoe minhas cordas vocais, mas essa palavra leamim tem a ver justamente eu creio perfeitamente no que está escrito. Por quê? Porque o que está escrito, no caso a música, se refere à vinda do Messias. E a vinda do Messias está escrito aonde? Pois na Escritura. Então por isso que se canta essa música. Anima-me. Não vou cantar mais, porque senão vocês vão ter que pagar show. Então a palavra fé, ou emunah em hebraico, está conectada à fidelidade, né? Inclusive a palavra amém, né, está conectada com a palavra um rei justo e fiel, né, do verbo Naaman, enfim. Então, a parte dessa tradição oral, a parte das tradições dos homens, se manifestou a justiça divina, ok? Para quê? Para ser testificada pela fé e pelos profetas, a qual Yeshua veio viver plenamente. Inclusive o apóstolo Paulo, quando estava diante do rei Agripa, estava sendo acusado de falar contra Moisés, contra a Torá. Ele falou, eu nunca falei nada contra Moisés, nem contra os profetas. Por quê? Porque essa é a base dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos se baseavam nos profetas, e os profetas se baseavam em quem? Pois em Moisés. Porque eu não acredito que quando Isaías falava, por exemplo, no capítulo 40, voz que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai a vereda, uma flor, ou seja, que a palavra do Senhor permanece para sempre, Isaías estava lendo seu próprio rolo. Isaías estava citando o que? O que Moisés citava. Entendeu? Não lia, Isaías não estava lendo sua própria escritura. Estava lendo, até porque não foi ele que escreveu, né? Assim, no momento ele escrevia, ele mesmo lia. Não foi no momento exato que ele escreveu aquilo ali, ele não ia no estudo bíblico com um caderninho, vou escrever o que eu vou falar aqui hoje. Ele se falava e depois se escrevia. Entendeu? Então ele estava citando o que? Moisés. Então por isso que sempre está o testemunho dos profetas e de Moisés. Então Yeshua foi fiel a Moisés, foi fiel justamente ao que Deus deu a Moisés. Por quê? Porque em Deuteronômio capítulo 18 fala-se que o profeta semelhante a Moisés tem que fazer o que Moisés fez. E o que Moisés fez foi guiar o povo de Israel ao que Deus tinha estabelecido no Monte Sinai. E Moisés não guiou o povo a outra coisa. O que Moisés guiou o povo de Israel foi justamente ao Eterno. Por isso que o Eterno deu as tábuas do testemunho, fez com que a vara florescesse de Arão e colocou dentro da Arca da Aliança. Para quê? Para que fosse um sinal de que realmente o Eterno havia falado com Moisés. Então Yeshua, sendo fiel à Escritura, a Moisés, aos profetas, a toda a poesia bíblica, aos salmos, etc., aos cânticos. E se nós somos discípulos do Messias, e a Bíblia fala no 1 João que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou, então nós vamos ser fiel ao quê? Pois também a Escritura do Antigo Testamento. E é interessante porque segundo alguns, não tenho certeza, o primeiro livro escrito do Novo Testamento foi o livro de Tiago. E veja que interessante, segundo alguns eruditos, não eu, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi a carta de Tiago. E veja o que Tiago fala. Só Torá da lei, que a fé sem obra é morta. Por isso que a Igreja Católica ela não quis incluir, ou não queria incluir o livro de Tiago dentro do canão do Novo Testamento. Por quê? Porque enfatiza demais a lei. Se a gente for uma pessoa nua e crua na Bíblia, a gente vai ver que Tiago e Paulo eram inimigos. Ou seja, talvez Tiago não ia com a cara de Paulo e Paulo não ia com a cara de Tiago. Por quê? Porque Paulo fala que a salvação não vem pelas obras e Tiago fala que a salvação vem pelas obras. Parece que os dois assim não gostam da igreja de Paulo. E Paulo diz, eu não gosto da igreja de Tiago. Por quê? Porque ele fala que lá é com as obras, aqui não, aqui é pela fé. E você vê que não há contradição entre Paulo e Tiago. Paulo está falando de uma obra dos homens, Tiago está falando da obra do Eterno. Então não há contradição entre os dois. A contradição está justamente na nossa mente grego-romana e não querer abrir os olhos e ver que se a gente diz que a Bíblia é a boca de Deus falando, que boca de Deus é essa que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra? Uma hora Deus diz que é negro, aí vem Jesus e diz que é branco. Então em quem vamos crer? É por isso que muita gente deixa de crer no Novo Testamento, por conta da atitude do cristianismo, de pastores e teólogos, de não entender o Novo Testamento
em seu contexto cultural, histórico, e entender que quem estava escrevendo o Novo Testamento eram judeus, que tinham um pensamento oriental, que não pensava no Brasil. Ele não escreveu a Bíblia para a gente. Olha, vamos escrever aqui essa carta, porque no ano de 2018 vai se reunir um grupo lá em Recife, vai falar sobre a gente lá, e a gente escreve pensando neles. Não, eles escreveram em base às circunstâncias que estava vivendo. Por exemplo, quando João escreveu Apocalipse, se você olhar direitinho, João está escrevendo coisa em Apocalipse que somente quem lê a Torá vai saber do que ele está falando, porque João está falando em código. Ele, para ele disfarçar de quem está falando, ele vai usar o que? Um dragão, uma besta, uma serpente, algo. O Pedro aqui está mostrando aqui no capítulo 2 de Romanos, no versículo 13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, justamente a justiça, realmente não existe ninguém justo debaixo do sol quando essa pessoa não vive de acordo ao eterno. Por quê? Porque a Bíblia disse que Abraão creu e isso foi o que? Lhe imputado como justiça. Agora Abraão creu em quê? No vento? Ele creu no que Deus disse. E o que é que Deus disse a Abraão? Ande em minha presença e ser perfeito. Então, como consequência dessa má interpretação ou dessa visão grego-romana do Novo Testamento, é que muitas pessoas chegam, sabe que mais? Esse Novo Testamento é uma invenção da Igreja Católica. Prefiro ficar com o Antigo Testamento, que lá só fala uma coisa só. Porque realmente, se a gente lê assim de uma maneira muito fria o Novo Testamento, não vai entender. Então, se a gente entender que os discípulos eram judeus, e usei aqui o exemplo de João escrevendo o Apocalipse, porque o pessoal quer ler Apocalipse conectado com Roma. Porém, se você ler Apocalipse conectado com Êxodo, com Gênesis, já que no profeta Isaías diz o quê? Que no capítulo 46, que o Eterno anuncia o fim das coisas desde o princípio. Ou seja, tudo que está em Apocalipse está no Antigo Testamento, está nos 5 livros de Moisés. As pragas, as pedras, onde é que cai o fogo do céu? Pois no Êxodo. As pragas estavam onde? No Êxodo. Então como é que você quer entender Apocalipse lendo Martinho Lutero? Ou lendo Calvino? Ou lendo Ellen White? Ou lendo sei lá quem for? Nós só vamos entender Apocalipse ou qualquer escrito do Novo Testamento lendo Moisés e os profetas. Por quê? Porque eles não falam de outra coisa. Então, se nós somos discípulos de Yeshua, ok, a qual o cristianismo conhece como Jesus, nós iremos ser fiel ao que está escrito. Por quê? Porque está escrito que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. E no versículo 23, voltando a Romanos capítulo 3, Paulo fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, como disse o profeta Isaías que o gentio é justificado? Por quê? Porque o rolo do profeta Isaías tem a ver justamente, ou tem a ver não, esse rolo de Isaías deveria ser arrancado da escritura. E é interessante que a gente não vê um estudo bíblico. Eu particularmente passei mais de 10 anos em uma congregação evangélica, as Assembleias de Deus, que aqui no Recife é como se fosse a igreja que veio do céu, que recebeu a revelação divina e acabou, as outras não prestam. E eu nunca ouvi um estudo ou uma citação desse versículo de Isaías capítulo 56. Por quê? Porque aí em Isaías 56 é onde vai dizer como é que um gentio é justificado e é aceito por Deus. Porque aí em Isaías 56 não está dizendo que os gentios, para ser aceito por Deus, ele tem que ir a uma igreja, ele tem que ir tomar uma santa ceia, ou ele tem que somente acreditar no que o pastor da igreja fala ali, né? Ok? E é nesse capítulo 56 de Isaías onde nós derrubamos a teologia cristã de que os gentios é aceito por Deus somente pela fé. É lógico que tem que ter fé, sabendo que a fé vem da palavra emuná, que significa fidelidade ao que está escrito. Então em Isaías 56, no versículo 3, vai nos dizer como é que os gentios é salvo pela fé. Veja o que diz Isaías 56, verso 3 ao versículo, deixa eu ver aqui, ao versículo 6, que disse: e não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados. E por que não colocou sábado em singular? Porque colocou sábados?
Porque não está somente se referindo ao sábado semanal. Está se referindo a todos os dias festivos, que é um dia de sábado. Já que todas as festividades bíblicas, ela é considerada como se fosse um dia de repouso. Ela é um dia de repouso, é um Mikra Kodesh. Então que eles se guardam os meus sábados, incluindo o sábado semanal, o sábado do sétimo dia, e também as festividades bíblicas, a qual no profeta Daniel, no capítulo 7, né, se eu não me engano, se fala que o pequeno chifre daquela quarta besta iria mudar os tempos. Daniel quanto? 7:25. Daniel 7:25, obrigado. 7:25 fala justamente disso. Agora, interessante que na Bíblia da gente em português aqui, ela vai dizer que a besta mudaria os tempos, a lei e os tempos, ou os tempos e a lei. Por isso a gente vai numa versão em espanhol chamada Deus Fala Hoje, ou Deus Habla Hoy, Deus Habla Hoy, diz que esse pequeno chifre iria mudar a lei e as festas religiosas. Ok? Aquele, ok, agora se a gente conhece um pouco do hebraico, vai saber justamente, inclusive essa versão em espanhol já traduziu a palavra corretamente, as festas religiosas, porque a palavra tempos aí em Daniel é uma referência justamente não a inverno, verão e outono, é aos tempos, as Moadim, que tem a ver com as estações do ano, aonde exatamente, a mesma que disse que o Eterno daria o sol e a lua para as estações. Então o que fala o que guardam os meus sábados, a qual Roma diz hoje, e o cristianismo segue piamente essa doutrina de Roma, que Jesus aboliu na cruz, que quando Jesus gritou consumado está, não precisamos mais guardar sábado. Se não precisamos guardar sábado, também não existe dia do Senhor, não existe domingo, não existe domingo de Santa Ceia, não existe nada disso, porque Jesus aboliu tudo. Nós temos que ver agora uma nova vida diferente daquilo que a Bíblia diz, se é que Jesus aboliu tudo. Porque se ele aboliu tudo, então tudo agora é novo. Então se Jesus aboliu tudo, se o apóstolo Paulo tem uma definição totalmente diferente com respeito à lei, então eu também posso ter. Ou seja, que confiança eu vou ter na Bíblia se Paulo diz uma coisa que vai de contra o que Moisés falou? Então isso quer dizer o quê? Que a Bíblia não é veraz. É inspirada, né? É porque uma coisa inspirada não possa dizer. Ou seja, como é que algo é inspirado por Deus e Deus se contraria naquilo que ele inspirou? Ou será que o mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever suas cartas é o mesmo que inspirou Moisés? Bem, segundo a teologia cristã, parece que não. Porque o Espírito Santo de Moisés não bate com o Espírito Santo que inspirou Paulo. Porém, a gente sabe que o apóstolo Paulo disse a Timóteo que toda escritura é inspirada por Deus. Para quê? Para ensinar, para redaguir, para corrigir, injustiça, enfim. E Paulo fala também a Timóteo que Timóteo, desde criança, desde que Timóteo era uma criancinha, essa lei fazia Timóteo sábio para a salvação, ou essa escritura. Agora, como a gente falou antes, se o primeiro livro do Novo Testamento foi a carta de Tiago escrita no Novo Testamento, e Paulo estava citando a lei e a escritura, e se Tiago sempre apoia a lei, então qual era a escritura que tornava Tiago sábio para a salvação? Pois aquilo que Moisés escreveu. Então aqui Isaías está dizendo o seguinte: aqueles, os eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que eu me agrado. Ou seja, o que é que Deus se agrada? Pois que nós já obedeçamos. O que foi que Yeshua falou? Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Como é que eu posso demonstrar que estou agradando a Deus? Como é que eu demonstro o meu amor, por exemplo, à minha esposa? Pois lhe amando, não lhe traindo, né, cumprir meu papel de marido. É a única maneira que eu posso demonstrar. Eu não posso dizer a pessoa, ou seja, como é que eu posso dizer que eu amo o meu próximo se com meus atos eu não demonstro esse amor? De boca todo mundo ama, de boca todo mundo é rico, de boca todo mundo é bonito, de boca todo mundo é tudo. Agora em ações, né? E Yeshua quando fala em 1 João, não, em 1 João capítulo 2, no verso 4, João disse que aquele que diz eu conheço, ou seja, aquele que diz que conhece a Yeshua e não guarda os seus mandamentos ou a Deus, é mentiroso e nele não está a verdade. Agora, se mentiroso, quem é o pai da mentira? Não é o diabo? Ok, o diabo é o pai da mentira. Pecado na transgressão da lei, segundo também o apóstolo João em sua primeira carta. Então, se eu peco, e ele diz o seguinte, que quem peca é de quem? Do diabo. Ok. Então, se transgredir a lei é pecado, então quem transgride a lei é o quê? Do diabo. É filho do diabo. Não tem outra definição para dizer. Não tem como fugir disso aqui.
Veja como o apóstolo João é tão específico, e é uma carta também que quase ninguém quer ler. Eu quero ler Gálatas 3, ou quando Paulo fala do fruto do Espírito, ou quando Paulo fala que nós somos o escudo da fé, que nós temos o capacete da salvação, que nós somos, que só querem receber o Espírito, só o Espírito. Agora não querem receber aquilo que o Espírito daria ou colocaria no coração das pessoas, que o que era? Ezequiel capítulo 26. A lei, para quê? Para que o povo guardasse essa lei. Ou seja, a função do Espírito Santo é justamente me guiar em toda a verdade. Então aqui aqui Isaías fala o seguinte, estou em Isaías capítulo 56, versículo 4, que disse: e a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que eu me agrado e abraçam a minha aliança, também lhes darei a minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca mais se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o seu nome. Ou seja, veja que a palavra servir e amarem está conectada com o quê? Com obediência ao que agrada ao Eterno. Ou seja, obedecer ao Eterno. Servir a Deus não é você ir na igreja, escutar o coral, ou cantar o trezinho da harpa e você ir na consagração. Isso não é servir a Deus. Servir a Deus, a palavra avad em hebraico, ou avadim, tem a ver com servos, significa, porque como é que um escravo serve ao rei? É inoculto no rei? O rei, eu estou aqui, viu? Não, o escravo serve ao rei como o rei pede: eu quero um copo de água, ele traz um copo de água. Eu quero que você lave meus pés, o escravo lava os pés. Não é você ir numa igrejinha no domingo à noite, bonitinho, abrir a Bíblia na harpa 55, cantar um hino, ler um versículo, dar 3 glórias e vir embora para casa. Isso não está servindo a Deus. Servir a Deus aqui é você estar conectado com obediência. Servir é alguém que obedece. Servir o que? O Eterno para amar o seu nome, para serem meus servos. Veja aqui mais uma vez em que está conectado a palavra servo, aqui em Isaías 56. Todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança, ou o meu pacto. Ou seja, e quando se fala aqui abraçar a minha aliança, significa abraçar tudo aquilo que o Eterno deu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Por isso que o Eterno se identifica como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não se identifica como o Deus dos gentios, ou como a nação do Brasil, ou da América. É o Deus de Israel, o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Porque foi com esses 3 que o Eterno fez um pacto. Ok? Então esse pacto aqui é justamente os pactos que o Eterno entregou a Moisés no Monte Sinai. Ou seja, ele fez um pacto com Abraão e reiterou esse pacto com Moisés, colocando por escrito. Então no verso 7 de Isaías 56 diz: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Aqui não disse na igreja de fulano, de Beltrano. Qual era a casa de oração no tempo de Isaías? Pois o templo em Jerusalém. Não existia igrejinha, cada um com o seu serviço. Não existia isso aí. Você tinha que ir ao templo, filho. Existiam sinagogas, porém cada uma delas não se falava diferente das outras. Todas elas tinham o mesmo sentir, todas elas liam o mesmo livro no sábado. Não, hoje vamos falar aqui sobre espírito, e a sinagoga lá do sul vai falar sobre a graça. Não existia isso. O que existia era uma porção onde todos liam no mesmo dia, independentemente de onde fosse essa sinagoga. No Salmo 122, no versículo 1, quando Davi falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Ou seja, interessante que no tempo de Davi, outra vez, qual era o tabernáculo, qual era a casa do Senhor que Davi se reunia? Será que era Paz e Vida, ou ele ia na igreja de Santo Agostinho, ou na vara de Moisés, ou no cúspide de Arão? Qual era a igreja que Davi ia? Pois no tabernáculo, a qual Moisés recebeu uma revelação do céu. Ele viu o tabernáculo no céu, e em base a esse tabernáculo que Moisés viu no céu, ele fez o tabernáculo terrestre, que mais tarde Salomão colocou por pedra. Então, quando Davi disse que se alegrou a ir à casa do Senhor, era o templo, não o templo de pedra, porque não havia sido feito ainda, era justamente o tabernáculo. Não era a igrejinha do pastor Chico Bento, ou ninguém sabe de quem lá seja. Era justamente o templo, ou a tenda da congregação. Então diz aqui que o Eterno levará o seu povo, no versículo 7 de Isaías capítulo 56,
ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Outra pausa aqui também, ou seja, eu não estava nem planejando falar isso aqui. Porém, veja que aqui disse que o Eterno só aceita um sacrifício de uma pessoa. E lembrando que na carta aos Romanos, também no capítulo 12, o que é que Paulo fala? Que qual é o sacrifício que nós temos hoje? É o sacrifício de louvor, né? Nós temos que, o nosso corpo tem que ser apresentado ao Eterno como sacrifício vivo. Então, como é que o Eterno recebe meu sacrifício? De acordo com aqui Isaías capítulo 56. Pois se eu começo a obedecer os seus mandamentos. Porque veja que no contexto aqui de dizer, no contexto aqui do profeta Isaías dizer que, no contexto aquele dele dizer que o Eterno vai levar o seu povo, ou esses eunucos, ou esse gentio ao monte, ao seu santo monte, e vai se alegrar na casa de oração, e disse que vai aceitar o seu sacrifício e os seus holocaustos, está em conexão se eles guardarem o que? Os sábados e abraçarem a aliança do Eterno. Fora isso, o Eterno não vai receber nada. Por quê? Porque no livro de Provérbios, no capítulo 29, se eu não me engano, disse que aqueles que desviam seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será maldita. Ou seja, o Eterno não vai, o Eterno ele pode até escutar, porque ele não é surdo. Escutar, todo mundo escuta. A gente pode escutar qualquer porcaria. Mas a gente não escutar uma coisa e você dar ouvido é outra. Quando você dá ouvido é porque você está dando atenção, você está interessado naquela pessoa. Escutar, você escuta tudo. No ônibus você escuta sobre futebol, sobre novela, sobre a mulher que trai o marido, ou sobre o marido que trai a mulher, sobre o Brasil que tá ruim, está difícil, o emprego que está acabado. Enfim, é complicado. E no livro de Provérbios, no livro de Provérbios 29, Pedro está me dizendo aqui, no versículo 18, disse: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Ou seja, se não houver profecia, e a profecia em base ao quê? Como é que se profetizava antigamente? Pois em base à lei e à circunstância que o profeta estava vivendo. Viu o que estava vivendo, comparava com o que se passou no passado, e ó, isso vai acontecer no futuro. Por quê? Porque no livro também de Eclesiastes fala que não há nada de novo debaixo do sol, que tudo é cíclico. Então Paulo aqui simplesmente, voltando a Romanos capítulo 3, ele está reiterando o que o profeta Isaías está aqui dizendo no capítulo 56, que se manifesta a justiça de Deus, ok, a parte da teologia de homem. Não adianta a pessoa dizer que tem, eu sou pós-graduado, eu tenho um curso de teologia, eu fui bacharel. Isso para Deus não é nada. O Eterno não quer saber de títulos. Moisés, segundo a Bíblia, Moisés era uma pessoa meia muda, ele não sabia nem falar. Jeremias disse: eu também não sei falar. É lógico que se você estudar a Bíblia, melhor ainda. Eu acho que as pessoas que deviam estar assim com um conhecimento muito profundo da Bíblia são os teólogos, que vão a fundo, gastam fortunas em livros e não sabem de nada da Bíblia. Passam anos na faculdade de teologia e quando vai falar da Bíblia é coisas contradizendo a própria Bíblia. Porque não pensa você que você em um curso de teologia vai te formar uma pessoa. Ou seja, é interessante que quando eu fui fazer o curso de teologia na Paz e Vida, a pessoa ela entra viva e ela sai morta. Porque te ensina você a ser um morto, assim, você fica como que tudo para você é como um pensamento grego, que tudo para você assim é como espiritual. Espiritualiza tudo, né? Tudo é espiritual. Se você na teologia não te ensina você a estudar a Bíblia, te ensina você a falar, a você ludibriar, ou seja, como que um curso de encantamento, você saber falar. Que a maneira que a gente fala com a pessoa é como a pessoa fica, poxa, que cara. Aí vê o cara tá falando como você sempre fala, vê o cara tá dando receita de bolo no púlpito, mas pela forma que ele tá falando, o povo tá assim, ó, uau. O cara, bolo de laranja, você bota o trigo e a laranja, a raspa da laranja, e glória, aleluia, amém, irmão. Por quê? Porque a eloquência que ele fala deixa a pessoa assim encantada. Por quê? Porque é isso que a teologia te ensina. Inclusive, quando a gente, depois que eu fui expulso do curso de teologia, mas aí eu já tinha um pensamento teológico. Sabe qual é o pensamento das pessoas que fazem curso de teologia e passa a pregar na igreja? É que a gente, e eu tenho esse pensamento, a gente não pode entrar na igreja quando todo mundo estiver de joelho, né? Porque tem aquele momento em que a igreja está de joelho e não começou o culto ainda. Se ensina que a gente tem que entrar no culto quando seja 7h30, 8 horas. Todo mundo está sentado, já cantou o grupo, aí todo mundo deve ver você entrando. Esse é o pregador da noite. É assim que se teologia, que você não pode entrar de 6h30 porque ninguém vai saber quem é você.
Tem que entrar de 8 horas, 7h40, que é para todo mundo ver você assim, ó. Paletozão, o passeio com aquele robô. Presidente. Sapatão bico. Aí não fala com ninguém. Chega no púlpito, aperta a mão de todo mundo. Mas no decorrer do caminho, com os que colocam os ramos das palmeiras no chão. Não, isso aí eu não quero. Tem que colar lá em cima, Pai do Senhor. Aí chega no púlpito. Pai do Senhor, meus queridos e amados irmãos, esta noite gloriosa em que o Senhor Jesus nos proporcionou, estaremos aqui para ensinarmos a como viver de acordo com Jesus viveu. E digo a vocês, irmão, que para mim é uma honra estar aqui vendo vocês, irmãos. Aí começa, aí de repente começa a esquecer do que falou e começa, mas Jesus falou e começa a usar psicologia. Começa a falar mais alto, a aumentar a voz, que para eles é poder, enfim. Aí você começa vontade de... Pegou o ponto fraco dos irmãos. Bom, já não precisa nem citar mais a Bíblia. É só arrebentão. É só vitória, arrebentão e glória, aleluia. Fogo cai e termina o culto, irmão. Como foi o culto? Tremendo, irmão. E onde foi a leitura? Eita, leitura, não sei, irmão. Mas foi o poder, foi tremendo, irmão. Sei que Jesus, Deus bradou naquele lugar. Mas como se Deus fala através da sua palavra, filho? Como é que Deus bradou e você não sabe o que Deus falou? Então Paulo aqui está dizendo assim, Paulo está falando isso aqui, que a justiça do Eterno se manifestou a parte da teologia cristã, judaica, budista, seja lá qual for. Então a parte dessas tradições dos homens se manifesta o que está escrito pela lei e os profetas. E não existe diferença entre lei e profeta, ok? Por quê? Porque o pacto é para todos. Não existe diferença. Os profetas falaram. Os profetas falaram em base à escritura. E você vai ver que o próprio Balaão, que era um profeta gentil, quando foi profetizar contra Israel, o que é que ele falou? O que estava escrito. Ele não pôde falar o que ele inventou. Ele queria inventar uma profecia, mas não tinha como inventar. Por quê? Porque o que Deus, como diz o texto, o que Deus antificou, o que Deus abençoou, ninguém amaldiçoa. Então, como Paulo falou aqui, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, no versículo 24 ele vai dizer, Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, em Yeshua Messias. E diz o verso 25, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. E pergunta aos estudantes, você não o que você está vendo, o que é propiciação? Onde estava o propiciatório? A parte mais importante do tabernáculo. Exatamente. E o propiciatório era o quê? Era uma tampa que cobria justamente a arca, tipo de uma bandeja. Tinha 2 querubins, um de frente para o outro, ok? E o que é que estava dentro dessa arca? A tábua com os 10 mandamentos, o maná e o cajado que tinha florescido. Tá fluindo a escola, que estão sabendo. Escola de chamar. Então tinha justamente as tábuas da lei, ok? As tábuas do testemunho, a vara de Arão que floresceu, um pouquinho do maná, e por cima estava essa tampa, ok? Uma bandeja de ouro, 2 querubins, como uns dizem que representa as 2 casas de Israel. Agora interessante que os 2 estavam um de frente para o outro assim, olhando para onde? Para o sangue, para a caixa, para o propiciatório, onde se derramava o sangue. Ou seja, os 2 anjos, ou 2 querubins, olhando justamente o sangue que era derramado ali. Agora, o propiciatório era o que se colocava o quê? Se colocava, o sumo sacerdote, uma vez por ano, era onde ele entrava, onde estava toda essa arca da aliança, esse lugar santíssimo, como Pedro falou, e se colocava o que? O sangue de um bode, ok? Em cima desse propiciatório. Então, e mais uma vez, o que é que esses 2 querubins estavam representando aí? Como eu falei, as 2 casas de Israel, olhando para que sangue? Para o sangue do animal que era colocado do bode. Ok? A casa de Judá havia pecado, a casa de Israel pecou também. Porém, as 2 casas, ao verem o sangue, o que é que eles viam? Poxa, alguém teve que morrer para meus pecados ser perdoados. Eu não sei como é que pessoas dizem assim que na Bíblia não fala que sangue redime pecado. E o sangue do bode? Se o sangue de um bode redimia pecado, imagina o sangue de uma pessoa justa, como foi Yeshua. Ou seja, eu vou crer mais no sangue de um bode e não posso crer no sangue do Messias? Veja como um povo assim que parte para o lado do judaísmo ortodoxo
pira assim de ver essas coisas, que eles não passam mais a ler a Bíblia. Realmente, o judaísmo, ele não lê a Torá. Ele lê livros, né? Lógico que lê a Torá em base a comentários rabínicos, né, em seus livros. Porque pega o rolo da Torá, lê o rolo da Torá e vai dizer o que o rabino fulano diz sobre esse texto aqui. Eles mesmos não interpretam o que eles estão lendo. Por quê? Porque realmente foi tirado como se faz esse poder de Judá. Porque no livro de Gênesis se fala que quando o cetro estaria com Judá, até quando? Até quando viesse quem? Shiló. Até quando viesse o Messias. Então essas duas tábuas do pacto que estava dentro da arca, havia o que? Havia sido quebrada. Interessante que quando Moisés desce do monte e vê o povo rebelde lançando em volta do bezerro de ouro, o que é que Moisés faz? Ele quebra as duas tábuas. E quando Moisés sobe para o Monte Sinai para buscar outra tábua, isso representava o que? Aparentemente a nova aliança. Agora, a nova aliança, ok, ele pegou a primeira tábua, quebrou, ou seja, a lei quebrou. Quando Moisés vai buscar a segunda aliança, ele vem com lei diferente? Ele vem com as mesmas leis. Não mudou nada, gente. Por isso que Jeremias fala no capítulo 31 que o Eterno faria um novo pacto com Israel, com Judá, e colocará o que? As minhas leis, ou seja, a mesma lei. O que mudou, a única diferença que nós temos da nova aliança é que a gente ou seja, a gente tem a lei agora em nosso coração. A diferença são os depositários, não é a lei. A lei não foi o problema, o Eterno não mudou nada. O que o Eterno mudou foi justamente a escrita. Ou seja, eu vou escrever numa pedra, agora eu vou escrever no coração das pessoas. E a aliança, ela é nova em que sentido? Porque se chama aliança renovada, ou nova, o novo testamento. Porque quem está recebendo não conhecia. A gente sabia de aliança renovada, por acaso, no cristianismo? Nem sabe nem o que é isso. A gente não sabe nem que tem Jeremias 31. Então ela é nova em que sentido? Em que as pessoas que estão recebendo ou que iriam receber não conheciam. Então aquilo que a gente não conhece para a gente é novo. Porém não quer dizer que a gente não conhecia, que não existia. É como uma vez eu usei um exemplo no estudo. Não quer dizer porque o vermezinho, o bichinho que vive debaixo da terra, ou o gol, como se chama aqui no Nordeste, a isca, o golga. Como é que chama aquele bichinho que se usa de isca? Minhoca? A minhoca está debaixo da terra. Não quer dizer porque ela nunca viu uma águia que não existe a águia. Claro que existe. Ela nunca viu, mas que existe, existe. Por quê? Porque ela não consegue olhar para cima. Mas quando ela não tomar cuidado, um dia vai chegar a águia ou o bicho vai fazer o quê? Vai comê-la. Então a gente tem que saber que existe. Então essas duas tábuas, ok, dentro da Arca da Aliança, representando os dois pactos, os dois querubins olhando um para o outro, representando as duas casas de Israel, ao ver o sangue derramado, estavam justamente vendo que por causa dos seus pecados alguém teve que morrer e derramar seu sangue. Então, como substituto do povo de Israel, quem é que foi entregue? Pois foi um bode, onde a gente está falando aqui que se derramava o sangue no propiciatório, nessa tampinha, e esse sangue que era derramado nessa caixinha aí era o que satisfazia a vontade de Deus. Deus se alegrava com aquilo ali. Agora, outra vez, em Yom Kippur, e outra vez, como é que Deus se alegrava com o sangue de um bode, de um animal irracional, que não pensa, não tem sentido comum, e de repente diz que Deus não aceita sacrifício de homem, porque Deus não quer que o sangue redima pecado. Eu não entendo como é que os animais faziam isso. Porque a Bíblia fala que Deus se satisfazia com esse sacrifício. Por quê? Porque literalmente purificava o povo de Israel. Agora já era uma simbologia do Messias. Exatamente. Então, como eu falei, o sacrifício de animais somente apontava para quê? Para o sacrifício que se faria mais adiante, de uma vez para sempre, ok? Que é o sacrifício de Yeshua, a qual se fala muito na carta aos Hebreus. Então no verso 25 de Romanos 3 disse: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E aqui, mais uma vez também, vamos ver aqui agora definir uma palavra pecado. Porque eu também tenho uns comentários já para gravar um outro estudo chamado O que é pecado?
É porque todo mundo tem definição de pecado, porém, biblicamente falando, eu sempre gosto de perguntar às pessoas evangélicas, quando falam comigo, e pecado porque fulano pecou, ou o cara desviou da igreja. Eu pergunto, irmão, ok, mas biblicamente assim, me cita um texto bíblico que me defina pecado. Porque o que possa ser pecado para você, possa não ser para mim. E o que possa ser pecado para mim, possa não ser para você. Então a gente não tem que colocar a nossa opinião. É a mesma coisa a pessoa dizer assim, eu tenho fé. Ok, se você tem fé, a minha fé, eu creio nisso aqui, eu creio na minha fé e no meu dinheiro. Ok, filho. Agora, se você diz que tem a fé bíblica, então a tua fé tem que estar conectada com a fé do povo de Israel. Não posso ser assim, eu tenho fé. Ok, se você tem fé, tudo bem. Agora, se você diz que é crente, que segue a Bíblia, então a tua fé tem que estar conectada com a fé que foi dada uma vez aos santos. E quem são os santos? O povo de Israel. Então, nós já vimos também no primeiro estudo sobre o Evangelho, o que significa o Evangelho. Já estudamos sobre a palavra fé no contexto hebraico, no paleo-hebraico. E vamos falar aqui um pouco sobre pecado, já que a palavra pecado na teologia é muito ambígua. Ou seja, significa, segundo a teologia cristã, pecado significa você errar o alvo. E em certo sentido, tá certo, pecado significa você errar o alvo. O problema é que eu quero saber qual é o alvo que eu estou errando. Porque realmente a palavra Yará, ela tem a ver justamente com um caminho que aponta. Ou seja, se aponta porque tem um alvo. A palavra Yará vem nesse verbo, a palavra Torá. Ok, agora a palavra Yará, que é a palavra para Torá, ou a raiz da palavra Torá, aponta para quê? Aponta para um objetivo, que é justamente obedecer as instruções. Então, se pecado é errar o alvo, eu preciso saber qual é o alvo. Porque qual é o alvo que eu estou errando? Porque talvez o alvo que você esteja vendo não seja o alvo que eu esteja vendo. Então, que alvo eu estou... Talvez o alvo seja justamente eu acertar naquela bolinha da geladeira ali. Porém, eu quero saber o alvo bíblico. Não é o alvo que a teologia me diz, ou que o pastor... o alvo é você você deixou de vir na igreja e você peca. Não, eu quero saber o alvo bíblico, irmão. O que é que a Bíblia diz que eu estou errando, que eu estou cometendo pecado? Então a teologia cristã vai dar o que? Uma explicação toda ambígua que pecado justamente é você errar o alvo, é você deixar de vir ao culto, é você deixar de congregar com os irmãos, deixar de dar o dízimo é muito mais importante, ok? Isso aí é um pecado gravíssimo, porém é uma definição sem nenhum sentido. Errar o alvo, ok, mas que alvo? Okay, né? Agora, se a gente for ver o que a Bíblia diz sobre pecado, veja o que diz o verso 26, ou vamos ver, de Romanos 3. Disse, para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Yeshua. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Veja que aqui Paulo está falando de duas obras, ou de duas leis, e quando as pessoas leem isso aqui, elas não conseguem entender. Elas não conseguem entender. Então aqui fala o quê? Que é excluída por qual lei? Das obras? Ou seja, quer dizer o quê? Que tem as obras da lei. Aí Paulo fala, não, pela lei da fé. Ou seja, que tem a lei das obras e a lei da fé. E o que é que promove a lei ou as obras da lei? Ou seja, o que é que se promoveu no tempo de Jesus, no tempo do apóstolo Paulo? Ou seja, é justamente costumes, tradições, dogmas, ao ponto de fazer uma parede de separação, de impedir a gentios de entrar em certos lugares, de proibir judeus de comerem com certas pessoas. Então isso produziu o que nessas pessoas? Produzia que essas pessoas iriam ser justificados se fizessem todas essas tradições, lavar as mãos, lavar os pés, fazer isso, fazer aquilo. Então, uma pessoa que faz isso, por exemplo, se você acha que todo dia você acordando cedo, lavando as mãos, o que se conhece no judaísmo como Netilat e Adai, o que é que isso cria numa pessoa? Pois cria um orgulho. Eu sou melhor do que aquela que eu tô fazendo. Eu sou o cara, porque eu lavo as mãos, eu faço minha shaharit de manhã cedo, eu coloco meu tefilim, eu balanço a cabeça 3 vezes, eu cito o Shema. Sim, isso provoca o que nas pessoas? Orgulho. É por isso que a gente vê esse movimento das leis hebraicas da fé com centenas de pessoas tudo orgulhosas. Chegam tudo humilde assim, irmão, eu tô aqui para aprender da Torá, eu vim do cristianismo, descobri que a Torá é verdade, tô fascinado. Passo um ano estudando, já Moré fulano, Roche Beltrano.
sacerdotisa Isabela. Ou seja, já começa o orgulho, porque é o que Paulo fala, que isso traz jactância. A pessoa começa a lavar as mãos, aí no Shabat acende umas velas, posta no Facebook as velas, no Shabatzinho dos pão. Olha, aqui sim eu celebro o Shabat biblicamente. Você vê que, como a gente começava aqui de manhã cedo, do comentário que eu falei sobre a pessoa que postou uma foto de um ovo, de uma coxa de galinha e de umas ervazinhas lá, dizendo que era a mesa de peça. E a gente foi comentar que não era o orgulho da pessoa tão grande, que você é religioso. Peraí, eu sou religioso. Então isso cria justamente orgulho nas pessoas em querer se apoiar nas obras da lei, né? E o que é que Paulo disse que o Messias ele havia feito depois que o Messias depois que o Messias salvou não, depois que o Messias converteu o apóstolo Paulo, que Paulo teve todas essas coisas porque por esterco. Por quê? Porque são tradições dos homens, não é Bíblia. Uma coisa é você não tem nenhum problema você lavar as mãos, lavar os pés, tomar banho toda hora. Enfim, não há nenhum problema você quiser calçar o sapato hoje diferente dos 6 dias da semana. O problema é para mim, é malo. Se você não fizer isso aí, filho, tá contra a lei, viu? Esse é o problema. Você pode fazer o que você quiser, desde que você não transgrida a Torá. Você tem que usar barba. Não pode ser só o cavanhaque, não. Tem que ter a barba e até os pés. A barba até o talite, até a túnica, até debaixo do joelho. Senão, ou seja, você quer usar a tua barba até a de Arão, não tem problema, filho. Porém, não dizer a mim que eu tenho que fazer o que você faz, porque isso são obras, não é? Ou seja, não é pelo fato de estar usando uma barba. Ou seja, quem é que tem esse costume de demonstrar as coisas para o mundo para mostrar que é santo? Pois é a igreja, os evangélicos. Por exemplo, você possa ser uma evangélica na igreja, fazer parte da comissão, do que eles acham que é algo mais importante do lado feminino. Você pode estar ali com a roupa mais santa do mundo, aleluia, glória a Deus, aleluia, e por fora você é uma veaca, trai o marido, corpo não paga, cheio de falcatrua, mas ninguém sabe. Então ali tá perfeito. Mas você colocou uma saia acima do joelho, eita, não pode. Ou seja, a aparência, olha a Gomer, o que importa é você fingir. Desde que ninguém saiba, pode fazer o que você quiser, irmão. Mas desde que você esteja no padrão da igreja, roupa grande, vestido grande, cara assim fechada, glória a Deus, aleluia, sempre gritando. Agora, compra não paga, vende cheio de falcatrua, cheio de maracutaia, ninguém tá nem aí. Nem se preocupa, sabe? Será que a irmã Isabela ou a irmã Josiane é dessa forma mesmo? A irmã nova convertida, vamos saber da irmã, não. Quer nem saber o que você vai na tua vida particular. Quer saber que na igreja você demonstra ao povo e à rua que você... Ou seja, quanta gente, e a gente sabe que isso é verdade, quantas pessoas, quantas meninas, adolescentes, têm relações com jovens da igreja, que a igreja não sabe, mas está cantando no adolescente, ele no conjunto do jovem, e ele está nem aí. Por quê? Por causa da roupa. Cabelo grande, as unhas sem pintar, a cara sem maquiagem, né? Toda simples, toda humilde. Isso aí é um vaso. A Teresa de Calcutá. Mas lá fora, quando vai nos shows gospel, digo isso porque eu fui muito em negócio de cruzada de cantores por aí. Não pense que quem vai à cruzada de cantor evangélico vai para louvar a Deus. Vai em busca de namorado. Tem gente que vai, os mais velhos vão porque vai vir um pregador não sabe onde, mas os novos, ele não vai, quer saber lá de pregador? Se ele não quer saber do pregador na igreja que ele faz parte, ele vai querer saber de pregador num lugar público cheio de gente bonita, diferente. Vai ali para namorar, para ver se descola um namorado, ver se um varão, uma bênção, um vaso, né? Um pão do céu. Não está atrás de palavra de Deus, porque a palavra de Deus, se quer a palavra de Deus, vai para a igreja. Na igreja não prega a palavra de Deus. Porque eu tenho que ir daqui em prazeres, porque tem uma cruzada, você tem uma igreja aqui da minha porta. Então, se eu vou lá, por algum motivo eu estou indo. Não estou indo para adorar a Deus. Porque para adorar a Deus, o que é que Jesus fala quando disse que a gente quiser falar com o Eterno? Entra no nosso quarto, fecha a porta, fala com o Pai em segredo, e em segredo, ou seja, em público, o nosso Pai vai nos recompensar. Então, Yeshua, quando teve um encontro com Paulo disse o quê? Que tudo que ele aprendeu na religião, ele teve por esterco. Todo o prestígio, né, todo o currículo que Paulo teve, todo o nível de observância que Paulo teve da lei oral, Paulo disse assim, sabe o que mais? Isso é o tempo perdido. Para mim
Para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Então a atitude daqueles homens fariseus, ou daquele homem que orava, né? Eu oro 3 vezes por dia, eu faço jejum, eu dou o dízimo, Pai, eu te agradeço porque eu sou tudo isso aqui. Ou seja, uma atitude de quê? Pois de orgulho. De prepotência. Por quê? Porque estava fazendo coisa e, estava fazendo coisas bíblicas, porém não de maneira bíblica. E o coitadinho lá do pé de chinelo, do publicano, fazendo coisas bíblicas, não coisas bíblicas, porém com atitude bíblica. De humildade, de reconhecer que não era nem digno nem de entrar, nem de ser ouvido pelo Messias, pelo Eterno. E qual desses dois aí o Messias disse que foi justificado? Pois aquele que se humilha. Então o apóstolo Paulo aqui pergunta: por qual lei essa jactância foi excluída? Pelas obras da lei ou pela lei das obras? Não. Ele disse: não, pela lei da fé. E mais uma vez, qual é a lei da fé? Pois a lei que o Eterno deu ao povo de Israel. Então veja que confusão chegou a um ponto no povo de Israel, desses fios soltos, desses cabos soltos, que da teologia cristã também, que quando dizem, por exemplo, que a fé e a obediência são duas coisas separadas. Porque para a teologia cristã, a fé é uma coisa e obedecer é outra. Agora, se você eu fiz uma postagem essa semana. Se nós somos salvos somente pela fé, então por que a Bíblia fala que sem santidade ninguém vai ver a Deus? Porque para mim ter santidade, eu tenho que fazer uma série de coisas. Ninguém é santo do dia para a noite assim. Você, para ser santo, ou para você ser uma pessoa separada por Deus, é porque alguma coisa você está fazendo que Deus quer que você faça para você se separar do povo. Então, a fé, ela vem com obediência, porém a obediência a qual lei? Pois a lei de Moisés, aos 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Número e Deuteronômio. E interessante que o coração da Torá, o centro do culto de Israel, o centro da adoração do povo de Israel, era o tabernáculo, era o sacerdócio. E qual é o livro central de culto à adoração a Deus? Pois o livro de Levítico. Por quê? Porque o livro de Levítico estava relacionado com o sacerdócio. Inclusive, aqui só para complementar o irmão Marlon, se alguém quiser fazer um paralelo, a maioria das pregações de Yeshua era baseado no livro de Levítico. Exatamente, porque o livro de Levítico está relacionado com o centro do culto. E é interessante que a palavra Kohen em hebraico, ela tem a ver com uma mão, e tem a ver justamente também, ou seja, a palavra sacerdote no par hebraico está conectada com a ponte. Por quê? Porque o sacerdote é quem faz a intermediação entre Deus e o povo de Israel. Então, como é que hoje em dia os rabinos que não creem em Yeshua dizem que não precisamos de intermediário? Se os sacerdotes eram os intermediários, Moisés era o intermediário. Então, fica contraditório tanto a teologia cristã quanto a teologia judaica. Por quê? Porque uma pelo lado diz que nós não precisamos da lei, outra por outro lado diz que nós não precisamos do Messias. Então todos dois estão no mesmo barco, ou seja, estão justamente destituídos, como fala o apóstolo Paulo. Então esse sacerdócio, ele fazia o que? O sacerdócio fazia era as ofertas pelo pecado. Então que toda a satisfação da Torá se encontra no tabernáculo, no templo, que era justamente o centro da comunhão com Deus e com seu povo. Então o povo estava em um estado de quê? De pecado, em um estado de impureza. Então, através do que se fazia no templo, do que se fazia no tabernáculo, o povo tinha outra vez acesso à presença divina. Então, assim que a lei da fé consiste em quê? Consiste em tudo o que a lei disse. E a lei, ou seja, o centro da lei, o que era o centro da lei? Pois todos os sacrifícios. Tudo que se apontava na lei estava centralizado no sacrifício. Por quê? Porque mais tarde esse sacrifício iria representar quem? A lei que se fez carne, que é justamente Yeshua. E, voltando a Romanos capítulo 3, no verso 27 e 28, Paulo fala, mais uma vez: onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé.
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É interessante que Tiago não fala isso, né? Tiago não fala isso. Tiago fala que a fé sem as obras é morta. Mostra-me tua fé sem as obras, que eu mostrarei a minha fé com as minhas obras. Então, mais uma vez, se a gente entender que a Bíblia não pode se contradizer, porque se a Bíblia se contradizer, deixa de ser a palavra de Deus, porque Deus não pode se contradizer. A Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a sua palavra também é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Já que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, a palavra é Deus. Então como é que Deus pode se contradizer a si mesmo? Então, mais uma vez aqui, o ser humano é justificado pela sua fé, ok? Não por guardar tradições, não por guardar pensamentos, não por fazer obras de caridade. Isso aí qualquer pessoa faz. Ah, irmão, eu já faço minha obrinha, eu dou uma cesta básica fulano, eu comprei um gasto para Beltrano. Isso aí, meu filho, até os espíritas fazem. Se você sair na segunda-feira à noite, na sexta-feira à noite, em qualquer dia da semana à noite, no centro do Recife, ou nas grandes capitais, vai ver um monte de carro de espírita levando sopa aos mendigos. Vários ateus fazem isso também. Inclusive tem um brasileiro que ele morreu, que ele era um homem muito assim, que ajudava as pessoas, chamado de Betinho, e ele dedicou a sua vida ajudando as pessoas. Então nós temos que entender principalmente o que o apóstolo Paulo falou para nós não cairmos no engodo e no engano dos falsos mestres. E essa é as obras que Paulo fala em Efésios capítulo 2, que não nos salva. Ora, a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. É essas obras que Paulo fala. Por quê? Porque essas obras qualquer pessoa pode fazer. Gente. Qualquer ser humano, ou seja, é uma obrigação minha em saber que uma pessoa está com fome e eu dar a essa pessoa. Qualquer pessoa faz isso. Porém, as obras, isso não vai me salvar. Por quê? Porque aí todo mundo vai ser salvo. É lógico, nem todo mundo faz caridade. Agora, o homem é justificado por sua obediência ao que está escrito na obra que Deus estabeleceu, como Paulo fala em Romanos, em Efésios 2, verso 10. Que ele fala que nós somos feitura sua, criados no Messias Yeshua, para quê? Para fazermos as obras que ele criou de antemão. Então o homem é justificado mais uma vez bem claramente pela lei de Moisés, ok? Pela lei escrita que vai estipular a importância do sacrifício para o perdão dos pecados, contra justamente a Torá oral, porque a Torá oral ou o Talmud, ou a interpretação rabínica, ela consiste em quê? Em fazer obras humanas. Em você fazer isso, em você fazer aquilo, em você calçar uma roupa de tal jeito, em você não colocar tal alimento na tua geladeira, você tem 2 geladeiras, 2 facas, tem um monte de coisa, não tocar em certa coisa no Shabat, e enfim. Paulo até falou isso lá em Colossenses, né? Não toqueis nisso, não manuseis naquilo, que é justamente essa lei oral. E essas leis, ou essas obras, o profeta Isaías fala de quê? Que todas essas obras são injustas. Ou seja, que todas essas obras são como trapos de quê? De imundícia. Porque Isaías não está falando aqui nossa justiça ali, ele não está falando da justiça. Ah, mas Isaías fala que nossa justiça é como trapo de imundícia. Sim, a nossa justiça, não a de Deus. A minha justiça é uma coisa, a de Deus é outra. Porque a justiça de Deus é o que? Mais uma vez, andar nos seus mandamentos, nos seus estatutos e observar. A minha justiça é o que? É fazer o que eu quero. Não tem um justiceiro? O que é que um justiceiro faz? Pois aí ele decide quem vive e quem não vive. É a justiça dele. Porém, Deus tem a justiça dele. Então, sem Levítico, sem os sacrifícios, o povo de Israel está perdido. Então, para a gente concluir, Romanos 3, diz o verso 29 e 30. É porventura Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios? Ok? Também dos gentios. E lembrando que quando Paulo se refere a gentios, Paulo não está falando assim aleatoriamente de os que não creram, aqueles que estão lá perdidos na bagaceira na Grécia. Não, tem que saber que gentios Paulo está falando. Ou seja, na verdade o Eterno, ele é Deus de toda a humanidade, porém ele se especifica com o povo. Eu sou Deus de quem? De Abraão, de Isaac, de Jacó. Nesse ponto ele é exclusivista. O Eterno é exclusivo, ele não disse assim, eu sou Deus, ele é o Deus de todo mundo. Se eu crer nele ou não crer, ele vai continuar sendo Deus. Porém ele se identifica justamente com uma nação, que é a nação de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então quando Paulo se identifica aqui dizendo que ele também é Deus dos gentios, porque na época de Paulo, quem eram os gentios para Paulo? Pois as tribos que estavam perdidas, ou aqueles que estavam querendo reconhecer a fé dos hebreus como a fé verdadeira.
Ele fala certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Aí vamos lá em Êxodo capítulo 12, no verso 49, ele fala: uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Ou seja, mais uma vez, se a Bíblia é inspirada por Deus, então não pode haver contradição entre o Antigo e o Novo Testamento. Moisés falou que há uma mesma lei para o natural, ou seja, para quem nasceu israelita, e para o estrangeiro que se enxertou no povo de Israel, que vive entre o povo de Israel. Ah, mas isso era naquele tempo que eles viviam juntos. Sim, ok. Mas se eu digo que tem a mesma fé de uma pessoa, pois eu estou andando com essa pessoa. Por exemplo, a pessoa dizer, não, eu tenho a fé de Jesus, então eu tenho que praticar as mesmas coisas que Jesus praticou. Exatamente. Tem um ditado popular que fala o quê? Diz-me com quem tu anda. Pronto. Se eu ando com porcos, eu vou comer o quê? Farelos. Então, se eu ando na fé da Bíblia, de Abraão, de Isaac e Jacó, então como é que eu tenho que andar? O que é que Yeshua disse àqueles líderes religiosos? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fez. Então, eu não sou filho de Abraão espiritual? Então, se eu sou espiritual, então eu sou um nível muito mais elevado do que os físicos. Então, eu, como um nível espiritual, eu tenho que ascender a minha... Ou seja, por isso que Yeshua fala, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de nenhuma maneira vocês vão entrar no reino do céu. Ou seja, a igreja evangélica devia ter consciência de que, poxa, nós somos Israel espiritual, então nós temos que andar muito melhor do que o povo judeu. Já. Temos que andar num nível assim, de ele ver a gente assim, uau, essa igreja aí realmente, vamos aceitar Jesus, porque os caras... Então, de brincadeira, estão já chegando já na porta do céu. Mas não, pelo contrário, faz tudo ao contrário para que o povo não diga, não, isso aí é um Balaão, isso aí é um povo rebelde. Então, o erro teológico, né, é um erro que ensina que a lei é somente para Israel. Porém, de acordo com Isaías 56, de acordo com esse texto aqui também de Êxodo capítulo 12, a lei é para ambos. Porque se a lei é para os judeus, como é que o profeta Isaías fala que a terra está contaminada porque os seus moradores transgrediram a lei? E como é que Paulo também fala em Romanos, eu não me recordo agora o capítulo, que o Eterno vai julgar todos, os que tiveram lei e os que não tiveram lei, se a lei é somente para o judeu? Como é que eu vou julgar por algo que não é meu? Como é que eu também vou julgar por algo que eu não conhecia, ou porque não é meu? Então, não faz sentido. Então, Israel recebeu a Torá para quê? Para ser uma luz entre as nações, para ensinar a essas nações a viverem de acordo com essas leis. Então, no momento em que Israel se guardou para si, fechou a boca, ele sabe que mais não, vamos esconder essa luz. Ou seja, será que é por acaso que Yeshua fala aquela questão de que a gente não pode esconder a nossa luz, né? Como é que chama? Debaixo do alqueire, né? Debaixo da cama. Ou seja, porque, lembrando que Yeshua está falando aquilo ali para quem? Para o povo de Israel. Porque ele sabia que o povo de Israel foi um chamado que recebeu de Deus para ser uma luz entre as nações. E a liderança de Israel havia o que? Escondido essa luz. Como ele fala mais na frente, vocês nem entram, nem deixam ninguém entrar. Vocês têm a chave do conhecimento, a chave da porta, porém vocês fecharam a porta, vocês apagaram a luz. E mais uma vez, se Israel é chamado para ser uma luz entre as nações, segundo o livro de Provérbios, o que é a luz? Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a Torá é a luz. Então a função do povo do Eterno é mostrar justamente essa lei do Eterno que ilumina o que? Ilumina o meu caminho de treva. Porque o que é treva? A ausência de luz. E treva na Bíblia, ou trevas, é uma conexão justamente com falta de instrução. Quando Paulo fala, por exemplo, que o Messias vai vir como ladrão à noite, noite simboliza o que? Trevas. E o Messias vai pegar justamente essas pessoas como ladrão, por quê? Porque quem está em trevas não vê a luz. Ou seja, se eu estou em pecado, eu não quero ver a Torá. Por quê? Porque Yeshua fala o quê? Que aquele que é... Como é que Yeshua fala, rapaz? É aquele que não... Agora me esqueci o versículo, que ele fala que aquele que está nas trevas não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Por quê? Porque o povo gosta de viver justamente assim a vida que eles gostam. Uma vez em que você vem a Torá, uma vez em que você se encontra com a Escritura vai expor todo o teu pecado.
que você estava errado, que a tua doutrina é errada, que tua crença é errada, que se você é um pastor equivocado. Ou seja, a pessoa tem que descer do cavalo e se humilhar. Então no versículo 29 Paulo fala: é porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Lembrando que aqui Paulo não está falando aqui da circuncisão física, falando aqui porque o Eterno justifica a circuncisão. Aqui a circuncisão aqui é uma referência aos judeus, e a circuncisão é uma referência aos estrangeiros que se enxertam em Israel, os gentios. Então Paulo fala o quê? Que Deus justifica pela fé os judeus e por meio da fé os gentios. E o verso 31 ele fala: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então, se a justificação é uma obra divina, ao tirar os nossos pecados, né, pelo sacrifício do Messias Yeshua, como acontecia no tabernáculo, no livro de Levítico, então judeus ou gentios já não precisam cumprir a lei escrita se ambos depositam sua fé em Jesus. Ou seja, porque se o sacrifício que acontecia no tabernáculo, mais uma vez, ok, como acontecia no Antigo Testamento, tirava o pecado do povo de Israel, então quer dizer que eu não preciso mais cumprir a lei de Moisés pela minha fé no Messias? Porque se eu somente deposito o sacrifício ali no templo, naquela época, como sendo uma parte que se pagava pelo pecado, então quer dizer o que? Eu não tinha mais a obrigação de cumprir o restante da lei? Então para que serve justamente a lei de Moisés? Ou seja, se ele já me tirou de todos os pecados, se ele já morreu por meus pecados, como você falava de manhã cedo que você fez um estudo com o homem, ou seja, se Jesus morreu pelos meus pecados, isso significa que eu não preciso mais guardar a lei? O que disse o versículo 31 mais uma vez? Diz: anulamos, pois, a lei pela fé. Pelo fato de eu crer no Messias, isso não quer dizer que eu anulo a lei. Pelo contrário, eu agora vou fazer o quê? Vou estabelecer a lei. Por quê? Porque, mais uma vez, como é que vem a fé? Paulo fala pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No tempo de Paulo, mais uma vez, qual era a palavra de Deus para Paulo? Se o Novo Testamento foi escrito 100 anos depois, ou vários anos depois, pois o rolo da lei, pois os profetas, pois o Antigo Testamento. Ok? E nos próximos estudos, vamos ver que a oferta e o sacrifício, né, é justamente o que confirma o meu coração, ou seja, que confirma a minha obediência. E em que consiste justamente o pacto? Ou em que consiste o Novo Testamento? Pois no que disse Jeremias capítulo 31, que seria escrito em que? No coração das pessoas. Ok? Exatamente. Então, ou seja, o que é que nós podemos fazer hoje em dia? Nós como crente no Messias, a gente como crente na palavra do Eterno, é fazer o que Davi disse: e Senhor, tua lei é uma delícia, quanto eu amo meditar na tua lei de dia e de noite. Ou seja, Davi disse que a lei era como mel, e Davi foi homem segundo o coração de Deus. Como é que alguém hoje pode dizer que a lei é uma amargura? Ou seja, em quem eu vou crer? Num homem que nem um personagem na Bíblia Deus se identificou com ele como sendo o seu coração. Somente Davi. Ou seja, um homem para ter um status desse, de ser considerado como o coração do Eterno, será que esse falou realmente? E vai dizer que a Torá é como mel. Aí vem hoje uma bola de gentil dizer que a Torá é uma maldição, é amarga, é difícil, que não presta. Ou seja, eu prefiro crer em Davi. E o que se passou com Davi? Davi foi perdoado, ok? De quê? Da morte, quando Davi transgrediu o mandamento, cometeu adultério, etc. Davi recebeu perdão e misericórdia, ou seja, que a graça do Eterno estava justamente na época de Davi. Então é por isso que nós estamos aqui sempre no Shabat reunidos, ok? E mesmo que nós estejamos enfermos, ou como o mundo está, né? Porque a religião em si é doente, ok? Então, mesmo que a gente esteja doente, ou com problemas, ou com dificuldade, ou com qualquer coisa que a gente tenha que esteja nos afligindo durante a semana, quando chega numa hora de estudar a palavra do Eterno, a gente fala das maravilhas da Escritura. E umas das causas que o Eterno nos manda problemas, aflições ou dificuldades na vida, sabe para que é?
é justamente para a gente ser um incentivo a outras pessoas, para a gente consolar outras pessoas. Porque da mesma forma que o Eterno usa pessoas para nos consolar, ok? Quando a gente está passando por um problema difícil na vida, ou seja, isso é uma das formas que o Eterno está utilizando esse meio para que amanhã, quando a pessoa estiver passando por o mesmo problema que a gente possa ter alguma coisa na bagagem para essas pessoas. Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Então, assim que quem muito se perdoa, muito é perdoado, ok? A lei fica confirmada para ambos os povos, gentios e judeus, Êxodo 12. E no próximo estudo, semana que vem, se assim a gente não for embora, né? Se até não nos levar para algum lugar, não morrermos, estivermos vivos ainda, vamos ver justamente em que consiste a salvação, ou seja, o poder para ser salvo, ok? E para mim essa mensagem é a mais importante. Por quê? Porque a palavra poder em grego significa ou seja, é como um dinamite. Quando diz, por exemplo, que os discípulos receberam a virtude do Espírito Santo, a palavra virtude em grego é a palavra dunamis. É como que uma bomba, uma bomba atômica. Então, esse foi o nosso estudo de hoje, de Romanos capítulo 3. Concluímos o capítulo 3 e que o Eterno nos abençoe e que o Eterno nos guarde, em nome do nosso Messias Yeshua. Amém. E agora, para nós concluirmos, vamos fazer uma oração. Jacó, queremos te agradecer ao Pai pela vida do irmão Marlon, por esse estudo maravilhoso que tivemos aqui. Que este estudo possa abençoar outras pessoas, para que nós possamos cada vez mais ser guiados pelos teus mandamentos. Sabemos que a tua Torá, ó Pai, é vida e luz para os nossos caminhos, e que nós venhamos cada dia mais aprendermos mais da tua palavra e sermos verdadeiros servos teus. Abençoe neste dia de Shabat e abençoe também cada pessoa que está ouvindo esta gravação. Te peço isso não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do nosso Salvador, nosso Messias Yeshua. Amém. El Señor es mi pastor, confiaré y no temeré. Él es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios, Él es Señor, eterno amor, mi dulce Salvador. Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey, con júbilo diré y gritaré a Sion, grande es en ti el Santo de Israel. Gracias, mi Señor.